Graça e paz, seja bem-vindo a esse canal que busca mostrar a verdade que muitos ocultam. E nesse vídeo vou falar da prova irrefutável que os salvos não têm pecado. O que vou tentar explicar são conceitos bíblicos. Vai ser o que a Bíblia mostra, que os salvos em Cristo não têm pecado. Temos que entender o que é pecado segundo a Bíblia. Pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei. O povo hebreu tinha em tábuas as leis dos 10 mandamentos que o próprio Deus deu ao povo hebreu, que são as leis morais. Também tinha as leis cerimoniais, como ordenanças, e as leis civis, totalizando 613 mandamentos. Quem desobedecesse uma lei sequer estava pecando. Cristo, ao chegar a esse mundo, ele tinha uma missão: salvar o seu povo dos pecados. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 1 e o versículo 21. E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu para salvar, para tirar o pecado de todo aquele que crê no seu nome. Vamos ler João, capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A dúvida de alguns é como foi que Jesus tirou o pecado. Antes de eu explicar, vamos ler Hebreus capítulo 9 e o versículo 26. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Meus amados, a palavra aniquilar, que está na nossa Bíblia, no grego é aphetesin, que significa abolição, anulamento, remoção, rejeição. Isso significa que Jesus anulou o pecado, ou seja, o pecado não tem mais efeito. Como Jesus tirou o pecado do mundo? Ele tirou o pecado invalidando a lei, que era ao contrário a nós, transformando na graça. Isso não quer dizer que o pecado não exista. Existe sim, mas o sacrifício de Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados. Jesus zerou os nossos pecados. Quando alguém erra, ele é culpado e tem que ter uma punição. Jesus foi punido em nosso lugar. Quando o cristão erra, seus pecados já estão perdoados pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Jesus nos comprou para ele. Tem professores que falam que Jesus não morreu pelo pecado de toda a humanidade, que Jesus morreu pelos pecados de alguns, e se utiliza de Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Esse versículo parece mostrar que Jesus não morreu por todos, mas o próprio Jesus fala no livro de João, no capítulo 3 e o versículo 16, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A questão, meu amado, não é que Jesus morreu por alguns. A questão é que nem todos aceitam ou acreditam em Jesus. O amor de Deus pela humanidade é incondicional. E o nosso amor por Deus, como está? Como está o meu amor por Deus? Como está o seu amor por Deus? Jesus morreu
para tirar o pecado daqueles que creram nele. Mas quanto àqueles que não creem nele, vamos ler João capítulo 3, versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A remoção dos pecados só funciona para aqueles que creem em Jesus. Por isso que Deus, na sua presciência, Ele sabe quem são os salvos e os condenados. De uma forma simbólica, Jesus não morreu pelos condenados, por não aceitar e nem crer em Jesus. O sacrifício de Jesus em tirar o pecado da humanidade foi realizado. Agora, você e eu temos que crer no seu sacrifício. Quando alguém passa a crer em Jesus, o Espírito Santo faz morada em nosso interior. Começamos a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Através da nossa fé, não temos mais pecado. Alguém vai dizer, temos pecado sim. E o versículo-chave que é utilizado por alguns mestres da Bíblia para tentar provar que temos pecado está na primeira carta de João, no capítulo 1 e o versículo 18. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Meu amado, se eu leio esse versículo e não estiver liberto na mente, vou ler ele isolado e ainda jogar para nosso século e falar, ensinar que você e eu temos pecado, criando uma doutrina em cima desse versículo para afirmar que temos pecado. Se for assim, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Essa é a realidade que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não conseguem assimilar, entender algo por completo. Em 1 Coríntios 15:3 está escrito assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Existem vários versículos que mostram que Jesus levou o pecado da humanidade. E esse pecado, uma vez retirado, nunca mais voltará. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6 e o versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados. As profecias do Antigo Testamento mostram que Cristo iria tirar o pecado do mundo. A profecia foi realizada no primeiro século da era cristã. Jesus morreu pelos nossos pecados. A profecia do Antigo Testamento mostra que Cristo iria tirar o pecado do mundo. A profecia foi realizada no primeiro século da era cristã, com a morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo mandou que nós nos considerem mortos para o pecado. Como João pode dizer que você e eu temos pecado? Na verdade, João não está falando que nós, se referindo a esse exato presente, que nós temos pecado. Não, meus amados. Quando João fala, se nós, ele se refere a ele e aos que estavam presentes na sua fala, ou o destinatário de sua carta. Lembra que falei que pecado para os judeus é a transgressão da lei de Deus? E está em 1 de João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Os discípulos de Jesus, nenhum cumpria a lei na totalidade. O único que cumpriu foi Jesus. Quando Jesus morreu, o ciclo religioso dos judeus continuaram normal. A lei de Moisés ficou de pé. Depois da morte de Jesus, os que acreditaram nas palavras de Jesus seguiam seus mandamentos. E os que não acreditaram em Jesus viveram suas vidas segundo a lei de Moisés. Existiam os rituais. Eram feitos todos os anos os sacrifícios. Eles matavam o bode,
para expiar os pecados do povo, fazia votos. Desobedecer à lei de Moisés, para eles estavam pecando. Preste bem atenção, meu amado. Os discípulos de Jesus não cumpriam a lei de Moisés como era para obedecer. E nem poderiam, porque Jesus riscou o escrito de dívida. Então, eles estavam pecando por não cumprir a lei de Moisés. O pecado é a transgressão da lei. João sabia disso. Muitos não estavam guardando o sábado. Não estavam mais oferecendo sacrifício de animais pelas suas expiações. Você está entendendo, meu amado? Exemplo, existe uma lei que não pode trabalhar nos sábados. Se trabalhar, está pecando. Mas alguém diz, pode trabalhar, invalidando essa lei. Mas a lei de não trabalhar o sábado existe na Constituição. Exemplo, se eu trabalho no sábado, estou pecando. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam pecando porque eles não obedeciam à lei de Moisés. Mas segundo a lei de Cristo, não. Eles estavam cumprindo os mandamentos de Jesus. Quando alguém começa a ler a primeira carta de João, vai ver que na mesma carta, João escreve falando que não temos pecado. Vamos ler 1 de João, no capítulo 3, o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou para tirar nossos pecados. É o que João fala, afirmando o sacrifício de Jesus como autêntico. Antes do ano 70 DC, a Palestina de Israel enfrentava conflitos religiosos. Alguém desobedecesse à lei de Moisés, dependendo do contexto, muitas das vezes eram dignos de morte. O povo de Israel tinha que obedecer o regime religioso. Os cristãos foram perseguidos e mortos por confessar fé em Jesus. Não ter mais pecado, meus amados, é seguir a lei de Cristo, é ter fé no sacrifício de Jesus. Se eu tenho fé, e se você tem fé no sacrifício de Jesus, que ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não tenha mais pecado, então, meus amados, nós vamos ficar no que Paulo falou. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Irei fazer uma ilustração de como Jesus tirou nossos pecados. Vamos dizer que a água é o pecado. E o copo somos nós. Observe que o pecado está dentro de nós. O que acontece, meus irmãos? Nós tínhamos, antes do sacrifício de Jesus, dentro de nós o pecado. Jesus, que foi o bode expiatório por toda a humanidade, quando ele morre, ele leva sobre si os nossos pecados, nos deixando limpos. Quando ele retira o pecado, todo aquele que crê no seu nome, ele está lacrado. O pecado saiu e dentro está o Espírito Santo. Mas o pecado existe. Os eleitos, os salvos em Cristo, podem até pecar. Ele pode até tocar na água. Mas o pecado, depois de retirado, ele não entra mais dentro do nosso ser. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, o pecado não pode mais entrar, porque essa pessoa está lacrado por Deus, está na mão de Deus e ninguém o arrebatará. Pecar é uma ação que cometemos, e ter pecado é algo que está dentro. E dentro dos cristãos, dentro daqueles que creem em Jesus, está o Espírito Santo.